Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste quinto dia da Semana Nacional da Família, nós queremos, em oração, meditar sobre Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 23. Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 23. Quando soube que João tinha sido preso, Jesus retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e de Neftali, para cumprir-se o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia entregue às nações pagãs. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. A partir de então, Jesus começou a anunciar: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou. Deixando imediatamente o barco e o pai, eles o seguiram. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, anunciando a boa nova do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ao celebrarmos esta Semana Nacional da Família, somos interpelados por esta palavra de Deus do Evangelho de Mateus, que no início nos mostra, do versículo 12 ao versículo 17, justamente o conteúdo central da pregação e vida de Jesus. Jesus anuncia a proximidade do reino de Deus, que no Evangelho de Mateus é chamado de reino dos céus, mas é a mesma coisa, porque se trata de uma comunidade de judeus que, com respeito ao nome de Deus, não invoca o nome de Deus nos seus escritos, mas coloca-se o lugar, vamos dizer assim, onde que Deus habita, os céus no lugar, né? Então, por isso, o reino dos céus é a mesma coisa que o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o nosso mundo, é a nossa história, mas governado por Deus, construído segundo os parâmetros da vontade de Deus. Então, é muito interessante isso, né? Que Jesus, ele deseja salvar a pessoa humana toda, e a pregação de Jesus consiste em fazer com que este nosso mundo possa ser um mundo governado por Deus, um mundo gerenciado por Deus, um mundo sonhado por Deus. Porém, Jesus não faz isso sozinho. Por isso, do versículo 18 ao versículo 22, nós temos Jesus chamando os primeiros discípulos. Diferentemente de João Batista, que realizava o trabalho dele sozinho, só ele que batizava às margens do Jordão, Jesus chamou discípulos para o acompanhar, chamou discípulos para aprender com ele a curar os enfermos, a cuidar dos pobres, a também pregarem a chegada do reino de Deus. E não chamou os melhores discípulos, não. Chamou os discípulos pobres da Galileia, aqueles pescadores que naquele contexto eram os mais, vamos dizer assim, explorados economicamente por causa da alta tributação que Herodes colocava sobre os peixes retirados do mar da Galileia. Então é bonito perceber que estes discípulos, eles têm a prontidão de seguir a Jesus. Versículo 20, eles imediatamente seguiram Jesus. Depois, versículo 22, eles imediatamente deixaram o barco e seguiram a Jesus. Então, esta prontidão dos discípulos é um exemplo para nós. Hoje, Jesus chama cada um de nós para sermos seus discípulos, para aprendermos com Ele a viver e amar, para aprendermos com Ele a pregar a chegada do reino de Deus, a sermos construtores, propagadores do reinado de Deus em nossa história, e pede de nós, de nossa casa, de nossa família, esta prontidão
esta disponibilidade para o servir, para o amar, para dedicar a nossa vida ao serviço do reino. E por fim, versículo 23, Jesus percorre toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, anunciando a boa nova do reino, o evangelho do reino, e curando toda espécie de doença e enfermidade do povo. Ou seja, Jesus atua de duas formas. Ele prega a chegada do reino e age concretamente, mostrando sinais da chegada do reino. Por isso, a solidariedade para com os enfermos, a solidariedade para com aqueles que sofrem. Jesus nos ensina que não basta a pregação, é necessário também uma ação concreta da nossa parte para que Deus de fato possa reinar em nossa história. Preguemos com as palavras, mas que, sobretudo, a nossa atitude de compaixão e misericórdia por aqueles que sofrem possa ser a maior pregação nossa da chegada do reinado do reino de Deus. Oremos. Deus nosso Pai, por quem somos amados e chamados antes que nascêssemos, para sermos no mundo sinal vivo do vosso amor, fazei que nossas famílias, a exemplo da família de Nazaré, sejam missionárias do vosso reino. Pedimo-vos por nossas famílias, para que, encontrando em vós a vocação, ajudem a cada pessoa a estar atenta ao chamado que o Senhor vos faz, e que em nossas casas servamos o Senhor. Isso vos pedimos pela intercessão de Maria, nossa Mãe, e de São José, educadores de vosso Filho, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém.